E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mas é bom, né? Pelo menos a gente se vê, a gente fala alguma coisa, né? Traz aí alguma notícia que não é de corona, né? Não é de doença, não é de morte. Hoje a nossa live vai ser muito gostosa. A gente vai falar muito da vida como ela é, né? E como é um especial de Dia das Mães, a gente vai trazer mãe e filha psicólogas para falar um pouco, para a gente conversar um pouco, né, sobre os bastidores da vida, sobre a escolha da profissão, sobre como é o nosso dia a dia mesmo, né? Então estamos aqui esperando Marta Rubner e Luísa Rubner e espero que vocês gostem e aproveitem essa live. Oi, Gláucia, boa noite. Lucas, Cristiane, Selma, Everton, prazer ter vocês aqui. E hoje, como a live é leve, como a gente vai falar sobre a vida, tenho até um vinhozinho aqui para me esquentar desse dia frio. Aonde vocês estão, pessoal? Eu tô aqui em São Paulo e São Paulo hoje foi um dia cinza, frio, parecia inverno. E vocês, escrevem aí, onde vocês estão? Marcela Coeque, que delícia ter você aqui. Nossa, que prazer. Precisamos marcar uma live, hein? Né? Então, vários psicólogos aqui, Campinas tá aqui, Cuiabá, Birigui. Ai, que legal! Nossa, no frio do Tocantins, até parece, Lucas. Guaxupé, Minas Gerais, São Paulo, Guará, eu adoro Guará, comer lá no Paturi, né? Anália Franco, em casa, Selminha, um brinde, Cascavel, que legal, Sumaré. Nossa, Mariana tá por aqui também, um beijo, querida. Outra que rala, né, que traz muito conteúdo para que as pessoas possam melhorar a vida, uma delícia. Tem alguém aí de Guaxupé mesmo. Ah, que legal, que bom que tem aqui tanta gente, né, conhecida, tanta gente querida, tanta gente nova também. É sempre um prazer estar aqui. É mesmo, Mari, tá devendo. A gente precisa fazer uma live 2020, né? Uma live boa, gostosa, que as pessoas possam pegar e no dia seguinte sair usando alguma coisa para melhorar a vida delas, né? Acho que essa é a nossa maior missão, né? A gente tem um instrumento bom nas mãos, né? A análise do comportamento, a psicologia, e eu acho que a gente tem mais que distribuir isso para as pessoas, principalmente nesse momento, né? Então, estamos aqui. Juan tá por aqui, Fernanda. Pessoal, clica aí, ó, no coração, porque aí avisa pra galera que a gente tá chegando. Eu dei uma olhada por aí, tem live pra caramba acontecendo. Marta e Luísa, que eu sei que estão juntas, já acenaram aqui. Vou esperar a solicitação. Ai, que legal, Nara, que você fez o curso do Ítalo comigo. Adorei, né? Você assistiu a nossa live? Tá lá no YouTube. Se você quiser assistir, tá por lá. Então, Martinha, tô esperando você fazer aquela solicitação para poder te aceitar aqui. Falou tudo, temos mesmo. A gente tem um instrumentão nas mãos, né? Aquilo que a gente faz no consultório, ensinando os nossos clientes, aquilo que a gente faz nas universidades, nas escolas, no esporte. Você vê a Carla de Piero, Edu Silo, Marcelo Abuchacra, tem uma galera, né, trabalhando no esporte, trabalhando nas empresas. A gente, né, o analista do comportamento, de fato, ele tem um olhar, né, para o comportamento, para a sociedade, um olhar específico, um olhar particular, né, e que mesmo ajudar muita gente.
E vamos ver isso aí com a Marta, né, hoje. Oiê! Êêê! Estamos Que aqui, mãe e alegria! filha. Chegamos! Precisou de quarentena para a gente se ver bastante, viu? Mas é, ó, obrigada, Ai, Alda, de novo por esse convite de ficar ao lado da minha filha, Luísa. imagina, olha, eu vou falar uma coisa para vocês e se as pessoas quiserem comprovar, tá bem comprovado, né? Vocês fazem muitas viagens juntas, né? E eu vejo muito vocês juntas. E toda vez que eu vejo vocês, eu me lembro muito da minha mãe, porque além de admirar a relação que vocês duas têm e saber dessa parceria, desse amor, quando eu vejo vocês, eu me remeto, sabe, para aquela companhia que eu tinha da minha mãe, porque vocês me fazem me lembrar muito dela. Esse amor que vocês nutrem, e eu fico muito feliz. E eu lembro que eu tive uma foto assim que eu falei isso para vocês lá no feed do Instagram. Falou. Então, eu acho que o especial do Dia das Mães com vocês duas tem tudo a ver. Uma mãe analista do comportamento e uma filha que no útero já recebi. Então, A análise do gente, isso precisava ser estudado para ver se já no útero, entendeu? O estímulo já não estava sendo dado, sabe? Sim. Alda, você nos enxerga bem? Porque a gente está tentando se enquadrar aqui na. Não, na tá câmera. ótimo. Tá ótimo. Tá Ok, perfeito. perfeito. Tá ótimo. Você é a Ah. nossa hostess, então você pergunte o que quiser. Então tá bom. Já que a gente começou pelo útero e tem tudo a ver com o Dia das Mães, ô Marta, quando você estava grávida da Luísa, o que você estava fazendo profissionalmente? Que época era essa? Você já era psicóloga? Olha, é uma época, sim, eu era e estava fazendo terapia no mesmo consultório que a Mali Delite atendia. Mali Delite, eu fazia terapia, eu era terapeutizada, né, pela Sônia Torstensen, que eu amo ela até hoje, porque eu fazia terapeuta com analista do comportamento não dá, porque todo mundo me conhecia. E eu tinha, assim, eu fui fazer terapia porque minha mãe sempre dizia assim para mim uma coisa curiosa. Ela dizia, filha, você é uma mulher da ciência. Acho que você não tem que ser mãe. E aquilo soava tão esquisito para mim, porque cientista, imagina, cientista e mãe, para mim tinha tudo a ver. Então, eu fiz terapia durante um bom tempo para entender isso da minha mãe, para entender que eu queria ser mãe. E aí, depois de um tempo de terapia, engravidei, óbvio, foi uma boa terapeuta. Então, eu trabalhava em 86. Hoje eu estava isso, Luísa. Em 86 eu estava... era professora da... Já tinha saído da PUC, não. Eu fazia mestrado... Não, fazia doutorado. Não, fazia doutorado não. Fazia mestrado, já... Estava dando aula na PUC, ou já tinha ido... Estava dando aula na PUC e tinha consultório já. Tinha consultório na Fernão Dias 24, em Pinheiros. E eu atendia Você foi terapeuta. Você saiu da faculdade e foi ser terapeuta, psicóloga. Fui ser terapeuta, dar aula, sempre isso. Dar aula e ser terapeuta. Sempre um pé no ensino, na aplicação e na pesquisa. Eu não consigo viver sem esse tripé. Então, eu sempre fui terapeuta, sou terapeuta até hoje, de modos bem variados, seja supervisionando e formando terapeutas de crianças no espectro autista, crianças com distúrbios de aprendizagem. E você e eu não nos conhecemos naquele meu consultório lá, porque eu atendi a vida toda hábitos de estudos. Sim. Crianças com distúrbios de aprendizagem que precisam aprender a estudar. E quando Luísa nasceu, eu me lembro que a Mali Delite passou a mão na minha barriga e falou... tá grávida, né? E aí a gente já começou a curtir. E quando Luísa foi muito desejada, né? Muito terapeutizada, coitada. E a Mali foi minha professora, Alda. A vida... Essa nossa vida se confundiu e... misturou, né? Pois é.
E aí eu dizia, quando a Luísa nasceu, eu falava, gente, eu não consigo ficar longe da Luísa mais do que 4 horas. Aí os meus amigos falam, nossa, eu não consigo ficar 4 horas perto, brincavam, né? Então, muito amor, muita alegria, né? Por essa vida. O pai da Luísa é o Dino e o Domingos é o grande padrasto, o grande pai, não é padrasto. Meu segundo pai, né? Eu tenho 2 pais. Eu tenho esse privilégio de ter essa mãe que, além de ter construído uma vida profissional maravilhosa, além de tudo, não, principalmente um ser humano maravilhoso, como você super pontuou e comentou. Então, além disso, eu tenho 2 pais. Então, eu sou super, super privilegiada mesmo. Amo muito os 2. Que é uma pessoa maravilhosa, é o Domingos. Ele não está aqui com a gente agora, a gente fica nervosa quando ele está, porque ele avalia muito bem, assim. E assim, falou da Zé, a gente hoje é parceira de viagem nas férias e a gente concilia congresso, trabalho, a Luísa consultora e eu vou junto. Mas quando ela nasceu, eu já estava na psicologia e aí depois ela pode contar um pouco, porque ela viveu essa atmosfera. Ela sentou no colo do Murray Sigman quando bebê. O Fred Keller empurrou o carrinho de bebê dela lá no Congresso de Ribeirão. Alda, ela conta essas histórias em todas as aulas. Eu passei a vida escutando ela replicar o que ela conta nas aulas em casa. Porque acho que ela realmente quis muito ser mãe. Né? Eu ainda não sou mãe, mas eu imagino que se um dia eu for, eu vou querer desse jeito também. Porque ela passou a função maternal, acho que com muito amor e muito afeto desde sempre. Mas eu acho... um pouco que é filha única, mas eu acho que não. Eu acho que a Luísa, quando tinha uns 6, 7 anos, ela comprou um livro. Estava com ela na livraria. Porque com 6, 7 anos eu já fazia tese e tudo, né? A Luísa, com 4 anos, eu perguntavam para ela, Luísa, o que sua mãe faz? Ela falava, mamãe faz tese. Aí ela rabiscava. O que ela fazia as garatujas dela com... Coitada. Com 3, 4 anos, fala, Luísa, o que você está fazendo? Estou fazendo minha tese. Então, você imagina, essa menina ficou convivendo, né? Comigo fazendo muita tese. Leitura. Muita leitura. Mas eu acho que essa é uma característica da Marta, né? Eu acho bom, provavelmente Marta faz mais... Se meu filho mais velho, tem 21 anos, e eu te conheço antes disso, a gente se conhece há mais de 20 anos. Aquele encontro no teu consultório foi há mais de 20 anos. Foi, aquilo foi já nos idos, sei lá, no 89. Foi 96, 95, e você 96. Tinha interesse em trabalhar com hábitos de estudos, eu nunca esqueço a sua pesquisa em Alphaville. Você é uma boa terapeuta, uma boa analista de comportamento. Eu lembro do seu projeto, eu citava ele, e cito até hoje em muitas aulas, sobre como maximizar a lição de casa em sala de aula. Era isso. Alda, eu fiz um bingo. Se eu te conheço há mais de 10 anos, porque fui sua aluna há 6 anos atrás, você conhece a Marta muito mais. Pelo menos uns 25. Então, vocês viram que curioso que às vezes ela me chama de Marta e às vezes de mãe. Super. Porque vocês percebem qual é o controle de estímulos, que ela altera. Não, ela altera, porque às vezes eu estou falando com ela no WhatsApp, ela fala, então, a Marta, eu às vezes me confundo, porque às vezes eu não sei se ela está falando da mãe ou de uma outra Marta, e, sabe, dá aquele lapso, assim, de, nossa, é a mãe. Mas, Alda, isso foi um controle de estímulos que eu adquiri para diferenciar quando a gente começou a trabalhar juntas. Quando eu decidi que o meu caminho ia ser paralelo e não contrário ou divergente do da minha mãe, quando eu entendi que a minha escolha pela psicologia passava por toda a minha infância, por ter convivido nos ambientes da psicologia e que o nosso caminho poderia ser um caminho paralelo, aí eu falei, bom, tem horas que ela é minha mãe e tem horas que ela é minha parceira de trabalho. Como parceira de trabalho... É isso. Exato. É engraçado que ela sempre usa o Marta quando estamos nós duas e alguma situação profissional, num congresso, conversando, ou então fazendo uma discussão sobre um caso que ela atende. E aí se tem uma audiência, né?
Então, como hoje aqui, aí ela fala, então, a Marta, né? Quando ela fala assim, é porque ela está se referindo a Marta profissional. E hoje esses dois papéis também estão aqui. Porque a gente está nessa live de Dia das Mães, então faz sentido eu horas chamar de mãe, horas de Marta. Então eu espero que isso não fique confuso para as pessoas. Não, as pessoas vão adorar, porque, na verdade, né, as nossas relações se fundem o tempo inteiro, né? Eu, às vezes, sinto isso com os meus filhos. Às vezes, eu sou muito amiga. E, às vezes, eu olho para eles e falo, escuta, eu não sou sua amiga, eu sou sua mãe. Geralmente, coisa para dar bronca, entendeu? Não me conta tantos detalhes, né? Eu estou vendo que a Edna Cristina está lembrando o nosso tempo no Instituto de Psiquiatria, na enfermaria infantil, né? Porque a Luísa começou, por exemplo, na área de autismo. A Luísa hoje é uma grande... Eu sou suspeita para dizer, mas eu só trabalho com ela porque eu a respeito profissionalmente, e mais que isso, ela é meu contraponto. Isso é importante. É muito. E ela começou na área de autismo porque uma família franco-canadense, holandesa, franco-canadense, né? Me procurou na USP para fazer ABA, análise de comportamento aplicada, com o filho do transtorno do espectro autista, que eles estavam mudando da França para o Brasil. Eu disse, olha, eu posso ajudar a montar a equipe e posso ajudar a vocês a coordenarem o caso e depois, engrenando, vocês tocam o barco. E aí a Luísa assumiu a terapeuta principal desse menino, ficou durante 6, 7 anos com ele, ele evoluiu tanto que aí nós fomos visitá-los na Holanda, que hoje eles moram na Holanda, até mandei para eles o anúncio eu acho da que tem gente do mundo todo nos vendo, Alda, muito provável. E aí o que a gente fez? E ele melhorou muito, e hoje é amigo da gente, amigo da Luísa, e antes ele tinha uma dificuldade para falar, hoje fala português, inglês, holandês, e a Luísa começou assim. Assim que ela começou, ela se encantou, ela fazia o homeschooling, né? Aí eu falei, pronto, acho que agora então ela está na mesma área, né? E aí agora está na pista, né? Está na estrada. Direto assim, né, mas Luísa? não, Alda. Quer que ela conte um pouco como chegou até aqui? Sim, e outra coisa, o Marcos Garcia, um querido também, né? Tá lembrando aqui que foi no início do Leov que isso aconteceu. Qual? É verdade, que a Luísa, né? Isso, que a Luísa começou a atender esse caso no início do Leov. Olha, o Marcos Garcia, querido de Londrina, meu, que lindo. Que é o Laboratório de Estudos de Operantes Verbais. Ele lembra dessa história. Sim, o Marcos, um beijo, viu, querido? Ele é muito querido. Tem muita gente querida aqui. Ele fez doutorado lá na USP, hoje é coordenador de curso lá em Londrina. O Marcos, um querido, me viu grávida também. A gente fez mestrado juntos. Eu tenho uma saudade dele. É um querido. Tem muita gente boa aqui mesmo. Olha lá, o Felipe Tardelli, Marcos Garcia mandando beijo. Pessoal do Leov. O Marcos acompanhou, sim. Diga. Bom, vamos picar então, né? A Marcos contou que você que estava grávida, que a estimulação já veio desde a barriga, né? Então, depois ela pôs você na mão de Sidman, de Keller, já logo para poder ver se pegava, entendeu? Exato, para ver se o conhecimento vinha. Mas deixa eu contar 2 histórias rápidas, ela vai falar. A professora Deise das Graças Souza, que é minha amiga, a gente tomava muito cuidado para não ir muito de sola em cima da Luísa, né? Então, uma vez a gente jantando aqui em casa, eu lembro da Deise falar, Luísa, então, como está a graduação na PUC São Paulo, que a Luísa fez PUC São Paulo, olha, não esqueça de ler Freud no original, hein? Porque a gente não podia, a gente disfarçava um pouco. E aí ia para congressos, meus amigos, né? Caio Miguel, Paula Debert, Marcelo Benvenuti, queriam já... Bom, Marta, Luísa, vamos programar a sua carreira. Quando você faz doutorado? E a Luísa, coitada, meio que sufocada. E a gente ficava na nossa, mas o quanto podia, né? Então, ela vai contar um pouco a trajetória dela, que ela teve que se construir, né? Porque tinha muita influência. Então, Luísa, aí você estava no 3º colegial e aí que você falou, o que eu vou fazer da vida? Pois é.
Pois é, e como todo adolescente nessa época, eu tive minhas dúvidas. Claro que Lógico. tive. 17 anos é muito cedo para a gente escolher, né? Sim. Então, eu me lembro que na época, isso era 2002, Ó, 2003. vem um pouquinho mais para cá, ó. Mais tá. perto. Isso, Tá, isso. a gente vai ficar bem Porque juntinho senão... hoje. Assim? Isso. É. Não, a Marta mais para lá e a Luísa mais para cá, para o meio. Isso, aí, Tá isso, bom. isso. Tá. Tá bom. A gente está aprendendo aqui com você. Mas, Alda, eu em 2003 tinha muita vontade de prestar medicina. Sempre gostei da área médica. Olha que loucura. E aí, gostava também de jornalismo. E por, talvez, ironias do destino, pouca gente sabe dessa parte da minha história, mas logo que eu saí do terceiro colegial, eu entrei na faculdade de fonoaudiologia na PUC. E eu cursei um ano, eu passei direto, não fiz cursinho, cursei um ano de fonoaudiologia. Acho que deu uma travadinha. Não, pode falar. Pode seguir. Tá. Pode seguir. A Cata. E aí, eu, ao mesmo tempo que gostava da área médica, as aulas de anatomia com o cérebro e tudo, eu fui entrando em contato com a universidade e fui entendendo que não era aquilo, eu queria psicologia mesmo, por algum motivo que eu também não sabia muito. Era confuso, porque ter tido um modelo como o da minha mãe, foi só durante a faculdade que eu fui entender por que eu tinha escolhido psicologia. Foi uma escolha natural, mas de tão natural, ela era difícil de eu discriminar e nomear por quê. Então, eu precisei de muita terapia comportamental durante a faculdade para entender. E aí, durante esse um ano de fono, eu falei, não, quero psicologia, vou mudar de curso. E naquela época a gente precisava escrever uma carta explicando. Além de ter boas notas e de não faltar e tudo mais, você precisava ter bons justificativa. Exato. E olha como é a vida. Naquela época, a professora Maria Amália Anderi era a diretora do curso de psicologia da PUC e foi ela que leu a minha carta. E eu, esses dias, pensando, imagina, a reitora da universidade hoje leu a minha carta. E quando eu pensei nesse teu convite e estava pensando no que eu ia falar e tudo mais, me veio essa carta, Alda. E eu falei, gente, tá ali, provavelmente tá lá a explicação. E eu devo ter citado a minha mãe nessa carta. Provável, lógico. Certamente. Até porque, às vezes, é isso que você falou, né? O caminho natural, às vezes a gente duvida dele porque ele é muito óbvio, né? E aí a gente fica meio com medo, mas será que eu tô indo por causa disso ou por mim, né? Então, será que eu só tô imitando? Exato, isso que eu quero, né? E ainda mais com 18, 19 anos, né? Exato. E aí foi, né? Foi. Marcelo Benvenuti, durante professor. a faculdade, eu fui entrando em contato com muita coisa. E é louco isso, porque a escolha minha pela psicologia, ela tá lado a lado com a escolha da análise do comportamento. Sim. Então, nos primeiros anos da PUC, eu me lembro de ter, assim, quase que um horizonte muito fechado na escolha da abordagem. Sim. E aí eu falei, não, segui a professora Daisy, fui estudar as outras abordagens, fui ser monitora de fenomenologia, fui ser monitora... Ah, que legal! Para poder olhar mais, porque eu vivi a análise do comportamento desde cedo na minha vida. Então, as escolhas que a Marta fez no sentido de educação... Agora a minha mãe fez escolhas super comportamentais nesse sentido, né? A escola que eu estudei era uma escola, na época, só com psicólogos. Ela estudou na Mobile, Escola Mobile de Estudos Elementares, que a dona é a Maria Helena Bresser, que fez doutorado com Maria Amélia Matos, a mesma que foi minha orientadora. Então, a Luísa trouxe a primeira lição de casa, a gente saiu para jantar. Então, era reforçamento em casa, positivo em casa, fora de casa. Olha o Felipe Gomes, tem o Felipe Nelson, falou que deve ser difícil ser filha de uma papisa. Olha o Fê aí, o Fê, lá em Barbacena. Legal. Que legal.
Então foi isso, Alda. Eu sempre escutei muito as histórias que a minha mãe me contava, que eram histórias do Keller, do Pedro Preguiça Vai à Escola. Ah, esse é um livro fofo do Fred Keller, que ele conta de um Pedro Preguiça, era um bichinho preguiça que estava com medo de ir à escola, porque tinha faltado. E aí é uma fábula que a Lúcia Cavalcante Williams, que traduziu, precisava até achar esse livrinho para trazer para as pessoas. E eu li esse livro para a Luísa. E quando o Fred Keller fez 90 anos, houve uma comemoração dos 90 anos do Fred Keller, e a gente tinha que mandar um texto para o Fred Keller, fazendo essa homenagem. Aí o que eu contei para ele foi que um dia a Luísa me perguntou se Papai Noel existia. Ela já tinha lá os seus 6, 7 anos. Eu falei, Lu, isso depende de quem acredita, no quem não acredita, mas eu vou te falar uma coisa, a gente tem um Papai Noel vivo, e ele se chama Fred Keller. E ele é um Papai Noel porque ele trouxe para o mundo um sistema de ensino que as crianças não sofrem, elas aprendem sem perceber, e é o sistema individualizado de ensino. Então, eu vou te dar esse livrinho para ler. E aí a gente leu junto, Pedro Preguiça Vai à Escola. Então, essa foi a vida, Luísa. Se contar as horas que ela tem de análise de comportamento, já vai fazer um pós-doc. Porque a Mobile, Alda, ela é uma escola que cresceu muito. Eu tenho certeza que hoje continua sendo uma escola brilhante. Naquela época, ela tinha super esse sistema individualizado. Então, é uma escola que tem na sua ótica a análise do comportamento. As salas são salas ambiente, é a sala de matemática, a sala de geografia, os alunos circulam, porque é todo um ambiente condicionado para aquela matéria, né? E, enfim, um contato muito próximo, de muito afeto, né? Acho que a minha escolha pela psicologia também veio por aí. Eu estou vendo aí a Lu Moreira dizendo que a sua admiração por mim é admirável. Essa descoberta de que a Luísa me admira, ela não é a vida toda. Isso daí é um presente maravilhoso. Teve um dia que eu virei para o Domingos, ela tinha acho que uns 13, 14 anos, eu falei, Dô, acho que a Luísa descobriu a mim. Acho que ela me descobriu. Acho que sabe aquele pré-adolescente mais chato, né? Acho que ela estava saindo e eu falei para o Dô, que alegria, acho que ela descobriu. Aí começou, né, essa fase de muita admiração, né? Do reconhecimento, né, profissional. Porque agora não tem jeito, né? Passa mesmo isso, né? Tem que ser mãe um pouco, tem que ter. Não, ai, que saco, ai, tem que ter isso, né? Sim, senão a gente não é completo. tem essa coisa de não, mãe, a gente tem admiração maravilhosa, 100% perfeito, aí tem uma coisa errada, né? Claro, tem que ter um quiprocózinho, um arranca-rabinho, não, a gente uma tem, chata, né? Não tem jeito. Tem os de mãe e filha, né? Agora, por exemplo, com as quarentenas da vida, ela voltou para casa, ela tem o quarto dela, nós estamos fazendo a quarentena junto. E aí ela fala às vezes para minha mãe, às vezes preciso contar quantas vezes você bate no meu quarto. Bate na porta. Então, quantas vezes? Então eu preciso maneirar. E agora a gente está dividindo o consultório, então de vez em quando tem que colocar uma plaquinha, né? Eu tô atendimento. Porque eu estou dando as aulas online, as atividades do CAIS, as atividades todas de psicologia. Escritório, né? Então a gente tem esse escritório aqui que a gente está e tem os horários meus e os horários dela. Comuns. Né? Só falta pôr assim, em atendimento para uma não atrapalhar a outra. Mas está indo bem, tá indo tranquilo. E os quiprocós aqui são bons porque a Luísa vê coisas que eu não vejo. Ah, lógico. Né? Eu sou muito avózona, assim. Então, por exemplo, quando eu vou falar casos lá, os causos da USP, a relação com alunos de graduação, as correlações que eu faço, às vezes, entre o aluno da graduação USP e algumas outras jovens. Ela é uma jovem, né? Então, ela enriquece muito e faz o contraponto. Ela fala, mãe, eu não falaria isso que você falou, eu não agiria dessa forma, acho que você foi muito mãezona, você não pôs o limite, você papapá. Eu ouço cada coisa, minha santa, aqui, te falar. Você sabe que eu faço difícil, essas perguntas para os meus filhos também, né?
E agora a gente está convivendo muito, mas às vezes eu conto alguma coisa para eles, falo, e aí, o que você acha? E eles me dão opiniões, não, acho que você está errada. Ontem, por exemplo, deu um quiprocó aqui no grupo da família, e aí olhou para minha cara sem titubear e falou, você está errada, entendeu? Você não podia ter falado assim. E aí a gente pega no pau aqui, mas é isso, eles têm essa outra perspectiva, né? Esse outro olhar, e é um contraponto importante. Sim. É importante, total. E eu vou engatar aqui para falar que ela falou que você era mãezona, e vou puxar um assunto lá do começo, que eu acho isso, né? Desde que eu conheci a Marta, desde os congressos, e mesmo naquele primeiro encontro que eu tive com ela, lá naquele consultório no Brooklyn, de hábitos de estudos, que eu fui falar, ai, olha para aqui, né? Era iniciação científica, TCC. E aí ai, olha, eu queria que você visse, o que você acha? Porque naquele momento a Marta, para mim, era... Caraca, eu vou no consultório da Marta Rubner, meu Deus, o que é isso? Aí você viu que era uma coisa simples, um vilarejozinho, né? Sim, mas era o acontecimento, tipo, gente, eu estou, é hoje, ela me aceitou, né? É isso. E é ótimo, né, quando o outro aceita que ele é admirado, né? É ruim quando você... ai, você é tão querida. Ai, não sou nada disso. Não, é sim, poxa, né? Então, para mim, era... E aí, o que eu pude ver é que ao longo desse tempo, e eu vejo, quando ela dá aula, que ela já me convidou para ir lá na USP dar aula, eu vejo no congresso, a gente já foi fazer palestra junta com as meninas em Salvador, lá na Jade. É verdade. E essa é uma característica da Marta, né? Essa coisa de mãezona, né? De tomar conta. E é uma liderança, Marta, que você tem, porque eu acredito que você tem essa coisa de ser uma líder meio... Eu tenho até medo de falar nata, né? Não, pode falar. Que aprendeu ao longo da sua história, foi reforçada. Bom, até a minha história explica um pouco, mas eu acho que, afinal de contas, nós temos genética, temos fisiologia, né? Nós não vamos negar nada disso. Mas, Alda, sabe o que eu enxergo? É uma liderança natural. A minha mãe, eu costumo dizer muito isso, e eu acho que uma vez eu escrevi isso e você até comentou, que ela nunca imaginou chegar profissionalmente aonde ela chegou. Foi um caminho natural. Da BAE, você está falando. Com o presidente da BAE, ter recebido o prêmio por disseminação. Quem você é, Marta? Oi? Ser quem você é. Se você olhar para o que você... Se a gente for colocar aí numas escadinhas tudo que você fez ao longo da sua história, cara, você tá lá no topão, entendeu? A Mali que me encontra e fala, você chegou, né? Mas a coisa que mais me emocionou, e eu pus na minha tese de livre docência e de professor titular, o texto da Luísa, no dia em que eu fui eleita presidente da BAE, a primeira mulher latina. Isso foi sensacional. Ela escreveu, ela nunca imaginou chegar até aqui e por isso chegou. E aí é isso, o poder não sobe na minha cabeça. O Silvio Botomé já falava isso quando eu fui eleita presidente da SBT. Ele falava para o pessoal, falava assim, a Marta presidente, ela carrega a caixa. E é isso mesmo, a gente... E olha que louco, eu, vice-presidente da Atlética da PUC, carregava a caixa. Mas a história da Luísa, quando eu falo que é contraponto, é bom porque ela foi construindo a identidade dela. Então, hoje ela não fica assim, para e passo, o que eu faço, ela faz. A gente tem um respeito grande uma pela outra. Em termos teóricos, a gente não discorda. É raro. É muito raro. A gente tem discordância, às vezes, nas questões da relação terapêutica com o pai, com a criança. E ela hoje, ela não optou ainda, né? Não quis optar pela academia, pela carreira acadêmica pura. Ela é eminentemente uma carreira de terapeuta, especialista em análise do comportamento. Ela tem muitas horas aí de análise do comportamento. Eu gosto do trabalho dela, respeito, por isso estou junto. E não acho que ela tenha que seguir essa trilha acadêmica. Não é necessário.
Eu acho que é uma Ela contingência. gosta de estudar, mas não Claro, precisa. Eu é acho muito que isso difícil. pode acontecer ou não, né? E quando acontecer, né? Se isso vier, se você construir, vai ser uma escolha, né? Que você pode ou não fazer ali. E é uma escolha. É uma escolha. Ó, o Marquito lá de Londrina. Alda, você nasceu para fazer isso. Estou adorando. Marcos Garcia. Você é entrevistadora, Marcos. A Alda Marmo é a analista do você, comportamento Felipe, aplicada. Marcela E ela Coelho, todo mundo. Na minha lista aqui. A Alda faz um negócio que a análise do comportamento do mundo. Eu fui 9 anos da ABAE, altos conselhos. A gente não sabe fazer o que a Alda faz, a gente precisa aprender com ela, que é divulgar a análise do comportamento para o grande público. E um grande jornalista dos Estados Unidos, o sobrenome dele é Freeman, não vou lembrar o nome, a gente teve uma consultoria com ele na aba, a gente dizia o que nós podemos fazer para sair nos jornais, para sair nas manchetes. Disseminar, Mariana Cristina está falando. Disseminação, foi o prêmio que eu ganhei. E foi o que o Todorov falou, o João Cláudio Todorov, que eu ontem ajudei lá, no suporte, ele vai receber o prêmio da ABAE agora por contribuição duradoura da área. Ele foi para as redes sociais há uns 5, 6 anos. Ele é um cara do laboratório, foi reitor da UNB, foi para as redes, porque ele sabe que é assim que se alcança. E a Alda Marmo, Marcos, você falou que está encantada, porque ela sabe falar para o grande público. E a gente precisa aprender isso. Eu também dizem que eu sei. E além de falar... Você sabe pra caramba. O que eu ia só complementar na fala da minha mãe, Alda, é o seguinte, contar um pouco também, brevemente, da minha história com você, porque além de falar da análise do comportamento, você consegue ajudar as pessoas a realizar sonhos, né? Foi por conta do teu curso que eu consegui colocar em prática um sonho meu, que era ter uma clínica, construir um trabalho em equipe. Né? Como chama a sua clínica? Eu me lembro disso, porque tinha um Canva de modelo de negócio e você falou, eu vou pôr a minha clínica de pé aqui. Exato. Como que ela chama hoje? Que se chama BAC, Behavior Analysis Human Center. É em inglês, porque a Luísa sempre atendeu crianças bilíngues. Sim. E ela atende hoje ainda crianças que estudam em escolas bilíngues. O Felipe da NELS, né? Falou que o Todorov é um digital influencer. Ele é um behavioral influencer. E assim, é só um 2 você chamar o Todorov para fazer uma live, que ele vem, ele contar a história, mas ele agora entra nos congressos, ele é super pop. E ele só ficou pop. Sabe, às vezes eu vejo aquela propaganda na Globo, né? Agro é pop, né? E a análise do comportamento, ela tem que virar pop. Exato. A gente tem que falar para as pessoas, Borges Moreira, instrumentalizar as pessoas. Desculpe, te interrompi. Não, você falou de pop. O Márcio Borges Moreira, lá em Brasília, quando ele foi me apresentar, ele me apresentou lá, fui fazer uma palestra para a jornada do Uniceub, que fez 50 anos. A hora que ele terminou, ele falou assim, a Marta não é agro, mas a Marta é tech, a Marta é pop, a Marta é... Mentira! Falou isso! Falou, você acabou de falar! Hoje, Alda, a gente estava almoçando, conversando da live, e de repente essa mulher me fala... Lá, a gente fala Orange is the New Black, o nome daquela série que ficou famosa há uns anos atrás, e aí ela me fala Live is the New Life. Isso, live. Em tempos de pandemia, Live is the New Life. Live is the New Life Life. is the New Life, exato. Mas gente, lembra. A Tatiana Abreu estava lá em Brasília, ela está lembrando dessa frase. Não, mas é isso. Eu acho que não só a psicologia, né, tinha aquela cara de ser bege, do terapeuta ser aquela pessoa, né, séria, que não pode mostrar a vida, que tem seus problemas resolvidos. E isso vai aí mesmo para as áreas psicanalíticas, né? Isso é tradição, né? Da psicologia. Isso é herança dele. E dentro da análise do comportamento, a gente também, né, bastante cientista, muita seriedade. E também não tinha isso, não tinha essa coisa de live, de mídia social. Agora tem. Então, isso faz parte do nosso mundo.
E aí, por que Live, não the new a life. gente interagir com esse ambiente? E, de certo modo, falando numa língua, né, que as pessoas entendam. Eu estava falando, acho que eu falei para a Marta outro dia, essa semana eu fui falar sobre comportamento governado por regras. E eu falei uma coisa deste tamanho, pequenininha assim. E aquilo, as pessoas me mandam mensagem falando, meu Deus, eu nunca pensei desse jeito. Eu fui experimentar e deu certo. Caraca, a gente tem um arsenal, né? Com a palavra do lado negativo, mas a gente tem muito instrumento. E não adianta a gente ficar só produzindo ciência e só produzindo conhecimento para os nossos colegas. Sem dúvida. Claro. Ou Então, seja, desculpe, Alda, mas acho... só vou fortalecer o que você está falando. Eu estudo comportamento verbal, o pessoal do Leov está aí, Felipe Gomes, Marcos Garcia, e a gente é o único laboratório de pesquisas do mundo que estuda os tais do autocríticos, que parece um nome feio, mas é a persuasão. Então, a gente sabe que a fala, o comportamento verbal, vocal, que é o que você está fazendo aqui, eu e o Luiz, nós estamos contando histórias. E tá uma conversa deliciosa. Eu tô com vontade de pegar uma taça de vinho aqui. Pode pegar. Olha, esse verbal nosso, ele não é tudo da contingência tríplice, que a gente sabe que para a gente mudar um comportamento de uma pessoa, ela precisa ser selecionada pelas consequências, mas ele anuncia, anuncia reforçadores, anuncia aversivos, e dependendo do jeito como a gente fala, as nossas pesquisas têm mostrado que elas têm um efeito, mesmo que transitório, mas um efeito impactante. E às vezes, uma vez só que você mude a pessoa, naquele momento já valeu a pena. Sim. Então, outro dia, uma menina que assistiu a nossa live, a Bianca, não é a Malandrina, uma outra, falou: estou aqui lavando bananas. Eu vi Lembra a Bueno, não era? A Bianca Bueno. Já valeu a live, porque a gente, como ser humano, tem as relações de equivalência entre o falar, o fazer e os objetos. Então, essa nossa fala pode mudar. Pode ser estímulos alteradores de função. Então, a gente usa muito pouco. E aquele jornalista da ABAI, que foi fazer consultoria com a gente, ele falou assim: quanto menos vocês falarem nos termos técnicos de vocês, a Bianca ali, única e exclusivamente, mais vocês vão fazer sucesso. Lógico, gente. Entendeu? Então, que é a linguagem acessível. Agora, né? Acho que é tornar... Eu gosto de um meio termo. Eu gosto de usar o técnico e logo em seguida eu explico de um jeito que o pai, a mãe, o aluno não esquece mais. Que é o que a Alda faz no Story Terapia. Tem uma... tá bom. Não, a Rafa Barbara estava reclamando que os nomezinhos... os comentários. Que os nomezinhos não deixam ver a gente. As pessoas. Mas, Rafa, ficam os comentários. Mas deixa, é gostoso ver, Rafinha. É gostoso. E, tem outras pessoas aqui que eu acho, que eu admiro muito e que também estão entrando nessa onda. A Mariana Pissi também está fazendo isso. A Cláudia Oshiro também está começando ali a fazer as lives, abrir um Instagram novo para falar com as pessoas. Porque a gente pode alcançar muita gente. E tem muita gente que fala: ai, Alda, mas vou fazer isso, tenho vergonha, tenho medo. Eu falei: olha, quando eu comecei o Story Terapia, eu tinha um objetivo que era o seguinte: eu preciso alcançar uma pessoa. Se uma pessoa falar para mim: nossa, isso aqui que você falou hoje serviu para mim, eu cumpri o meu objetivo. Né? A gente às vezes tem que baixar essa coisa da vaidade, baixar essa coisa do orgulho. Ai, ninguém curtiu. Ai, não, você fez bem para um. Pronto. É isso que você tem que fazer. Não, então, e porque a gente, né, a gente não usa muito essa coisa, né? Ai, do ego, tal, e as mídias sociais, elas produzem muito essa coisa. Ai, viu, curtiu, quantas curtidas, quantos views. E a gente tem que o tempo inteiro ficar atento a não entrar nesta onda e falar: não, eu ajudei uma pessoa, esse é o meu objetivo. Né? Então, por causa do alcance, como analistas do comportamento, veja, a gente tem que sair dessa caixa, gente. Sabe que a Maria Malott fala? Maria Malott,
muitos estão aí. A Adriana Stirba, minha sobrinha lá de Porto Alegre, falou parabéns, Alda. Ela é uma grande empresária, toda... E a Luciana Moreira, que está nos assistindo, está acompanhando desde a live sua com a Marta, ela falou, é uma linguagem que todos poderemos compreender. Né? Porque, Coisa por da exemplo, linguagem, os pais das crianças com TEA nos Estados Unidos, eles aprendem a terminologia skinneriana e começam a aprender a falar. Lógico que a gente não precisa começar assim, mas depois que se aprende a linguagem, é como o Skinner dizia, né? Confusão na teoria, confusão na prática. Então, para a gente começar a falar a mesma língua, a gente tem que ensinar com muita paciência. E uma hora eles aprendem. E o mundo fica mais preciso. Agora, é um fading, né? A gente vai em outras e aí até a hora que... e põe o termo lá. Porque é um termo que vale a pena, são termos mais precisos, que dão uma visão de mundo, né? Que é a nossa visão e que é uma visão que a gente tem certeza que ajuda as pessoas. E sabe o que eu acho mais lindo da análise do comportamento? Ela está a serviço das pessoas. A análise aplicada do comportamento está a serviço das pessoas. Então, os conceitos podem ser aplicados na Bolsa de Valores, Behavioral Economics, os conceitos são aplicados na psicologia hospitalar, nas escolas, na clínica. Então, acho que nas organizações. É isso, é disseminar. E a Maria Mallock, que hoje é a CEO da ABAI, né? Ela é, assim como eu te chamo de My Queen, Alda, My Queen of Instagram, My Queen of Dissemination. Travou aí, Aldinha? Não. Entrou uma... geralmente, em algumas lives, vem umas pessoas que são meio robôs, assim, que começam a falar coisas que não são agradáveis. Mas a gente põe extinção. Segue. Não, segue. Depois você me põe extinção. Tá bom. Perfeito. Depois põe extinção, isso. Marta estava dizendo da CEO da ABAI. Então, a CEO da ABAI, ela diz assim, vamos mudar o mundo por meio da análise do comportamento. Então, a gente já foi para a Índia, para a China, para a Jordânia. Nossa, essa história da Jordânia é maravilhosa. É incrível, né? Meus amigos acharam que ia ser trocada por camelo, mas não. Fui, voltei, tô... A gente ficou super com medo, Alda, nessa época. Ela passou 3 semanas sozinha lá, morando na universidade. Eu lembro dessa história. E aí a gente falava, meu Deus, ela tá sozinha, tá sem marido. As pessoas lá... Paula Parisi! Foi! Não, e eles ficaram com receio, porque a Jordânia tinha uma característica curiosa, né? Hoje, eles são maravilhosos, é um povo lindo, essas coisas de religião são... Mas o islamismo tem uma característica super predominante do machismo, então as pessoas lá perguntavam para a Marta... Cadê seu marido? Cadê seu Porque marido? você tá sozinha? Daí eu não podia ficar sozinha com um homem só, e as mulheres de lá não podiam ficar comigo, porque o motorista, por exemplo, da universidade não era da família delas. Então, elas só podiam ficar na presença dos homens, das famílias dela, em público. Quando não fosse em público, só com os da família. E assim mesmo, todas vestidas. Então, como eu não podia ter nenhuma aluna minha junto comigo, ficava sempre eu, motorista e mais um. Então, eu sempre cercada de homens, né? Assim, para ir para baixo e para cima. Mas os alunos eram muito agradáveis, muito... eles entenderam a análise do comportamento. Um deles fez doutorado, mestrado nos Estados Unidos. Uma eu encontrei com ela no Japão. E a Maria Mallock fala isso, vamos mudar o mundo por meio da análise do comportamento. E ela, quando vai fazer as palestras, e eu também, nesses países todos, a gente vai com calma na terminologia, porque você precisa alcançar muita gente. É isso. Você precisa ir aos poucos, né? E esse objetivo é um objetivo que é melhor fazer... É melhor ter pessoas como você, Alda, como eu, como Luísa, como Todorov, como pessoas outras que você citou, que têm a robustez da formação, porque aí a gente sabe traduzir, a gente sabe fazer a translação aí, né? Mas nós não somos fortes nisso. E a gente precisa começar a ser. Precisou uma pandemia, infelizmente, para mostrar que esse mundo online, que live is the new life. E aí temos que lembrar que isso é só um novo formato. É um formato, mas que o comportamento está ali. É um ambiente que a gente tem que interagir. Só isso. Exato. Esses dias, Alda, eu me peguei pensando, gente, e o acompanhamento terapêutico nas escolas? As escolas estão fechadas.
as crianças vão ficar sem AT, sendo que agora o ambiente da escola é a própria casa. A escola entrou na casa. E aí, como é que é um campo? Você A está gente dando consegue... assessoria? Porque eu gostaria muito de puxar a tua orelha e falar que você está já atrasadinha para estar aqui nas redes sociais, dando uma força para esses pais. Você viu que hoje eu fui lá no Facebook, a minha comadre ela está aqui, né? Eu tenho um afilhado que ele é cego, é autista e de uma inteligência que eu nunca vi. Ele fala latim, fala italiano. Que lindo! Impressionante. É, impressionante. E aí ela falou, gente, como é que eu faço ele colocar máscara, entendeu? Tá. Então, você vê como existe uma demanda por informação, por tecnologia da análise do comportamento. Então, fica a puxada de orelha para você ampliar isso. Os pais são sedentos por ouvir, às vezes uma dica muda. Lógico. E para ele, Alda, você pediu uma dica, eu fiquei pensando agora, ele deve tem que escolher quais são as músicas favoritas dele, quais são tudo que ele tem de favorito e que ele ama de paixão, fazer um emparelhamento com a máscara, para ele tatear a máscara na mão. Ele primeiro pega a máscara e ouve a melhor música que ele gosta, ou ele vai fazendo... Marta tá fazendo um roleplay aqui com a minha mão agora. Faz coisa que é a máscara, né? A mão dele e eu sou a máscara. Então, põe a máscara, faz ele sentir. E aí vai aproximando devagarinho a máscara e cada aproximação que ele autorizar vai dando o reforçador favorito dele, sabe? E com criança, por exemplo, a criança que não vê vídeo adequadamente, as crianças pequenas, né? Ou então que não comem, que tem restrição alimentar. Então, um dos procedimentos que eu vi a Luísa aplicar e que o BAC aplica, a criança come uma colherada e assiste um pouco do vídeo dela. Aí pausa o vídeo e dá a próxima colherada. É um sistema de reforço, começa com um reforço contínuo, e aí, no caso, você tem que não só reforçar, cada vez que ele aproximar com os vídeos, com os áudios, com tudo que é mais favorito, porque ele deve ter uma coisa que ele ama de paixão. Ele é super religioso, adora músicas, adora falar... E deve gostar de comer também, né? Então, como é para a proteção dele, a gente pode começar com reforçadores primários e depois vai esvanecendo até chegar só no social. Do tipo assim, olha, nós vamos sair, precisa pôr a máscara. Você ainda não quer... Mas então hoje vamos ver se a gente consegue que você só segure a máscara. E aí consequencia com as coisas. E aí vai fazendo uma modelagem da aproximação da máscara e do tempo com ela. Eu fiquei pensando também... Diga. Espera aí que eu tenho que falar uma coisa. Primeira coisa, a gente tem mais 6 minutos antes do Instagram. 1 hora. Você viu como passou, gente? Voou. E as pessoas aqui fizeram 1000 perguntas que eu queria fazer, não deu tempo. Querem uma live da Jordânia. Um monte de gente aqui falando que Luísa tem que fazer esse Instagram, abrir esse canal, né, para poder dar dicas para os pais. Iremos. A gente só não vai dar um spoiler, mas eu e a Marta estamos num projeto de pensar como que a gente consegue criar, de repente, um Instagram de orientação de pais. Com dicas e aí eu vou importantes. falar uma coisa, que eu vou dar uma dica geral aqui, inclusive para vocês. Nós somos analistas do comportamento. Eu lembro que antes de congresso, a Nilza era minha orientadora. Eu ficava chorando, porque ela falava, não, tá bom. Nós somos super exigentes. A nossa regra sempre foi muito lá alta. em cima. Então, quando a gente está pensando em oferecer alguma coisa para as pessoas, a gente já parte de um princípio de tese. Nossa, entendeu? Tese, jaba, vai ser para publicar. E não é isso, gente. Né? O que a gente tem que pensar no simples, pensar num como é que eu posso ajudar hoje, uma orientação pequena, porque aí você vai ver quantas pessoas você vai alcançar. Exatamente. Mariana está aqui falando, nossa regra tem que ser audiência. E é isso. A nossa audiência não podem ser os nossos pares. Não, eles já têm. Já sabem, né? A nossa audiência são as pessoas.
sabe? Pensar no simples. Exato. E aí, então, você tá atrasada, Luísa. Já tô dando... Então vamos. Não gosto de estar atrasada em nada, mas eu fiquei muito preocupada com a nossa situação aqui. Não, de verdade, fiquei e estou, né? Acho que hoje a gente teve um bate-papo super leve, gostoso, descontraído, mas ao mesmo tempo denso, porque falamos de análise do comportamento e de como a gente pode, como a Maria Malotto falou, mudar o mundo e trazer a análise do comportamento para o mundo. Mas me vi muito preocupada esse tempo todo, desde que eu entrei na minha quarentena voluntária, 16 de março, me vi super preocupada com as questões aí da pandemia. E acho que agora eu finalmente vou conseguir pensar um jeito profissional de estar aí online, talvez, para quem quiser, né? Para alcançar mais, porque você vai pensar o seguinte: eu vou alcançar uma família. Esse é meu objetivo. E aí você vai ver. Porque antes de cair, eu vou fazer aqui um pedido para as pessoas. A gente vai fazer um brinde. Eu não tenho nem mais foco. Você também não tem mais vinho. Aqui, ó. Oh, meu Deus! Vai um pouquinho para você, Alda. Façam um print e divulguem essa live, né? Dá para dar força para as pessoas, gente. Perfeito. É isso aí. E essa relação mãe-filha aqui, eu teria 1000 outras filhas se não fosse para tão longo amor, tão curta vida. Ai, que super poética. Alda, queria te dizer que eu adoro seus filhos. Luca e Thiago. Eles são o Alê, marido. O Alê também, claro, mas é Dia das Mães. Mas é bom falar dos pais também, porque sem os pais, os filhos não existem, né? Mas eu também super te admiro como mãe. Você é o que você é. E pessoa boa. E é isso que faz da Alda uma profissional tão competente e bonito, né? Porque a ciência é séria, mas não precisa ser rabugenta, né, Alda? É isso. Nós somos felizes, mulheres lindas, poderosas e resolvidas. E vivas mulheres também, e vivas mães. Agora eu falei para vivas mulheres, vivas mães. Olha aí, a Edna agradecendo o presente pela live. Obrigada a vocês, viu, todos. Já pediram live de tudo aqui. Falaram pra gente fazer toda semana, de 15 em 15. Para não gastar, né? Não pode gastar mais, não pode saciar, lembra? É isso. Ô, Marta, eu vou deixar aqui só uma pulga atrás da orelha das pessoas, que a gente um dia vai fazer uma live contando bastidores. Porque tem um bastidor a BPMC de Salvador, aonde a gente levou aquela gringalhada para conhecer as religiões baianas. Vamos fazer. Eu me lembro. Não, eu já até sei o nome dessa live. Análise do comportamento e fé. Bastidores das pessoas. Perfeito. Não, Mãe Regina tem um quadro dela aqui no meu quarto. Os gringos, todo do gringo lá do Java, do GA. Não, só para não... Tudo lebúzio, gente. Não, a Maria Malotto, que é uma pintora de primeira linha, pintou a Mãe Regina e eu tenho um quadro de Mãe Regina no meu quarto. Mentira! Sério? Fé, comportamento. Análise, comportamento e fé são com repertórios diferentes. Super tema. Não, vamos fazer A gente abre, na verdade, um Zoom, bota todo mundo lá. E aí a gente vai... Bom, vamos mexer. Vamos abrir Mãe Regina para jogar os búzios. Vamos botar ela para jogar os búzios, ver qual é nosso caminho aqui nessa rede social. Vamos ser felizes. Pelo que lazai. Vamos ser felizes. Eu mega agradeço mais uma vez, Lu. Eu que agradeço. Depois faz um story com o nome da sua clínica para eu poder divulgar, para eu poder falar para as pessoas... Sabe? Para você poder entrar, porque eu não é puxando o teu saco, é porque eu sei que as pessoas precisam. Querida. Não, é muito sério. Obrigada. Tanto que toda vez que ela me convida para ajudar, eu ajudo. Então, é isso. E a gente tem muita gente, Cláudia, Edna, Marcos, todo mundo para pôr a mão na massa com a gente. A Angélica Capelari, teve uma Angélica, vai dar professora. Angélica foi gente boa pra caramba aqui. Felipe, Mariana. Gente, imagina a gente juntar para fazer o bem para os outros. É isso. Super legal. Tem espaço para todo mundo, não tem, vamos ficar não, com medo. Perfeito.
Vai Beijo. baixar e eu preciso sair daqui. Um beijo, tchau. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães, Alda. Um beijo grande. Feliz mamães todas. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.